Fala, desbravador! Voltamos aqui para a continuação da nossa série, né? Você que ainda não acompanhou os primeiros episódios, acompanha aqui no nosso canal. Já temos o episódio 1, que foi o surgimento da ideia lá em 1909. Não vou te falar muito, mas você tem que olhar lá, tá bom? E chegamos aqui hoje para o segundo episódio, que vai contar um pouco da história de como que surgiu no Brasil, como que chegou até você, os desbravadores. E uma série tão especial conta com convidados especiais. Estamos aqui hoje com o Eduardo. Ele é vice-diretor do Colégio Adventista aqui em Fortaleza. É um dos líderes masters avançados desse grupo seleto aqui no Ceará. Ele também cuida da área espiritual, né, de um clube em Maracanaú, aqui no nossa região metropolitana. Maranata, desbravadores, é um prazer estar aqui com vocês, Júnior. O pessoal da terceira região, a região Cadoche, não é isso aí? Cadoche. Região do Leão. Gente, é uma alegria estar com vocês e poder falar um pouquinho de história, né? Porque você falou aí do meu currículo profissional e o currículo do clube, mas eu sou um apaixonado por história. Minha formação acadêmica é em história, eu sou historiador, certo? E meu trabalho é com relação à história da igreja. E falar do Clube de Desbravadores é importante porque a gente precisa falar também da igreja. Eu não posso dissociar a história do clube da história da igreja. Lembre-se, desbravador, você faz parte de uma organização que é o Clube de Desbravadores, que pertence a uma organização maior que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se a Igreja Adventista fosse um guarda-chuva e abaixo desse guarda-chuva ali, coberto por esse guarda-chuva, nós temos algumas instituições, e uma delas é o Clube de Desbravadores, essa instituição que tanto amamos, né? Semana passada a gente estudou junto com o pastor Lucas o surgimento da ideia, né? As dificuldades que os pioneiros encontraram, a primeira vez que o nome Podfathers foi usado. Mas como a gente estava aqui conversando nos bastidores, não tem como falar de Brasil sem tocar na América do Sul. Exatamente. Então, como que chegou essa ideia aqui na América do Sul? O Clube de Desbravadores, ele tem um início fascinante, né? Percebe que é um projeto que nasceu no coração de Deus. A partir ali de 1890, 1889, nós temos a chegada dos pioneiros adventistas na América do Sul. Precisamente ali nós temos a vinda deles, o primeiro, que é o pastor Frank Westphal. Westphal, ele vem para o Uruguai, para a Argentina. Nós temos a fundação da primeira igreja na Argentina e depois nós temos a chegada do Adventismo ali por volta de 1898 no Brasil. Depois disso, a igreja começa a se expandir, começa a crescer, criar corpo. O Adventismo vai para outros países da América do Sul e dentre esses países o destaque vem para o Peru. Mas tá, Eduardo, você vai falar de desbravador ou vai falar da história da igreja? Eu vou falar do desbravador. Por que eu vou falar eu comecei com a história da igreja? Para falar que, lembre-se, primeiro a igreja expande para depois ser o desbravador. E é exatamente o Peru que vai ser o berço do Clube de Desbravadores aqui na América do Sul. Quando nós falamos em Clube de Desbravadores, nós precisamos reverenciar grandes gigantes do passado, entre eles a irmã Mercida de Ruiz, que foi a fundadora do primeiro Clube de Desbravadores em solo sul-americano, é o Clube Betel, da igreja de Miraflores, em Lima. Este foi o primeiro clube fundado ali no ano de 1955, certo? 1955, ou seja, 5 anos depois da organização do Clube de Desbravadores, da oficialização desse departamento da Igreja Adventista, nós temos a fundação do primeiro clube em solo sul-americano. Mas falando de Brasil, aí nós temos de novo grandes gigantes da história e eu poderia citar dois, certo? 2 pastores. O primeiro deles é o pastor Henri Farab, certo? E o pastor Cláudio Belos. No Clube de Desbravadores, infelizmente, nós não temos essa história bem documentada, ali com precisão de datas e tal. Mas você tem uma ideia, você tem anos que servem como base, tem algumas atas de igreja que a gente acaba utilizando. Falando desses 2 nomes, a gente vai falar primeiro do pastor Cláudio Belos. Quem era Cláudio Belos? Cláudio Belos é um desses primeiros pastores brasileiros ali. Ele vem de uma família de imigrantes. Ele foi pastor da Igreja Adventista no seu início de ministério no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele é um pastor jovem, recém-formado. Ele acabou recebendo um pacote
enviado dos Estados Unidos para o Brasil, todo em inglês, e esse pacote continha alguns materiais que falavam do Clube de Desbravadores, entre eles um manual em inglês apresentando esse novo departamento. O pastor Farabi não conhecia muito ali da língua inglesa, não tinha o domínio, e ele foi buscar auxílio com o pai dele. O pai dele traduziu aquele material e ele se deu conta que ali se tratava de um novo projeto que vinha do departamento dos jovens da igreja para a juventude da igreja, e esse projeto era mais ou menos chamado de Clube de Desbravadores. Isso ali por volta do ano de 1959, ou seja, 4 anos à frente do clube que a irmã Nercida funda lá em Lima, no Peru. Esse clube, o pastor Belz, ele era pastor da igreja do Meia, lá no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, e ele resolveu então, baseado naquele manual em inglês, mandou costurar o primeiro modelo de uniforme no modelo americano, mandou costurar, mandou fazer a primeira bandeira, e num sábado pela manhã ele resolveu ir à igreja apresentar a história, apresentar o Clube de Desbravadores para a igreja do Meia. É interessante que nós estamos falando de um ano bem importante na história do Brasil. Início ali, finalzinho da década de 50. Então, a cultura brasileira era a seguinte: pensava-se em clube, se associava ainda mais no Rio de Janeiro a clubes de futebol, ao Vasco, Flamengo, Fluminense, e não a um departamento da igreja adventista. O pastor Cláudio Belz conta que quando ele entra na igreja, com aquela farda, com bandeira, aquela coisa, alguns irmãos levantaram do banco e chegaram a falar: não, isso é coisa apostazinha, entrou na igreja, não vai dar certo, a igreja agora o mundo está invadindo tudo, quem já viu esse negócio de clube? E muitas irmãzinhas, muitos irmãos ali mais tradicionais acabaram se chateando. No final, uma das senhorinhas chegou para ele, colocou a mão no ombro e disse: olha, pastor, deixa esse negócio de clube para lá, isso não vai dar em nada. Olha, a gente prefere quando o Senhor prega ali aqueles sermões de Daniel, de Apocalipse, quando o Senhor fala da volta de Jesus, é melhor do que esse negócio de clube. E hoje, quem diria, né? Uma potência no mundo, né? O outro personagem dessa história é o pastor Henri Farabi. Pastor Belz, brasileiro, filho de imigrantes. Já o pastor Farabi, ele é um pastor imigrante, é um canadense que vem trabalhar como missionário no Brasil, na região sul, e ele vai trabalhar exatamente na região de Santa Catarina. E ali nós temos a fundação, agora sim, do primeiro clube. O pastor Belz, em teoria e até onde se sabe, foi o primeiro adventista do sétimo dia no Brasil a usar o uniforme, mas o primeiro clube seria o clube vigilante ali de Santa Catarina. Detalhe, Santa Catarina também é um local onde nós vamos ter a primeira igreja adventista no Brasil. Você percebe, né? Onde a mensagem chega o Clube dos Desbravadores posterior. Então, o pastor Farabi, ele traz esse modelo de Clube de Desbravadores que estava já sendo trabalhado ali nos Estados Unidos, que já havia chegado no Canadá. Ele já traz o uniforme, já traz toda a ideia e estrutura, e nós temos ali a formação do primeiro clube de desbravadores. O hino ele é traduzido pela grande Isolina Waldvogel. A irmã Isolina Waldvogel é uma das maiores tradutoras da Casa Publicadora Brasileira. Boa parte do Espírito de Profecia, do Grande Conflito, dos livros que temos hoje da Igreja Adventista em português, sua primeira tradução do original se deu pelas mãos dessa grande tradutora, que é a irmã Isolina Waldvogel, e o hino de desbravadores também veio da mão dela. Hoje, quando a gente vai estudar, a gente estuda ali o nosso clube, né? O folhetozinho ali com algumas páginas, ver a história do mundo. Na minha época, eu acho que na sua também, nós tínhamos que aprender sobre a história do clube também no Brasil. E eu lembro que chamava antigamente de UBN, né? Unidade Básica de Normas. E ali a gente tinha que saber o hino do desbravador, saber 4 versos bíblicos decorados, ter uma Bíblia. Era um pouquinho mais difícil o negócio para ser desbravador. E eu lembro que tinha uma página que trazia sobre a história do Clube de Desbravadores. E ali apresentava como o primeiro Clube de Desbravadores o Clube Locomotiva, o clube da região da igreja de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. O Clube Locomotiva
também surgiu no ano de 1959. Então veja, tanto o Clube Vigilante lá de Santa Catarina como o Clube Locomotiva de São Paulo, eles surgem basicamente no primeiro ano. Então, para nós historiadores, nesse contexto de história, a gente acaba tendo ali esses dois clubes como os clubes iniciais, os que deram ali o pontapé do surgimento desse grande ministério de desbravadores aqui no Brasil, né? O primeiro Campuri no Brasil, ele foi feito pelo pastor Cláudio Bells. O primeiro Campuri de divisão, aquele lá em Ponta Grossa, 1992, um ano antes de eu nascer, foi feito também pelo pastor Cláudio Bells. E a gente tem ali ele influenciando toda essa região sul e sudeste do Brasil, com os clubes de desbravadores ali que começam a surgir. Que chegou aqui no Nordeste e a história de como que chegou no Ceará é o nosso próximo episódio, que semana que vem você vai acompanhar com a gente. Olha aí. No Nordeste, a história do Clube dos Desbravadores também vai ser semelhante à história da igreja. Nós vamos ter os primeiros missionários chegando na Bahia, certo? O primeiro missionário adventista na Bahia, e o primeiro clube de desbravador do Nordeste, ele vai chegar ali na Bahia e depois em Pernambuco. Para daí a gente ter uma expansão para Alagoas, para Sergipe, para o Maranhão, que quando a gente não falando agora da estrutura administrativa da igreja, mas de região Nordeste, note que os 3 estados nordestinos com os 3 primeiros estados com maior quantidade de desbravadores são a Bahia, o Maranhão, Pernambuco e depois o Ceará. Aí você tem assim, em termos de estado, né? Hoje, em termos de igreja, você tem a Missão Nordeste, que são 2 estados, mas em termos de estado único, você tem a Bahia com um número gigantesco de desbravadores na Bahia, é um mundo. Você tem o Maranhão com outro mundo de desbravador, que o Clube de Desbravadores é uma potência, e depois você vem o Ceará, depois o Rio Grande do Norte, Pernambuco, e depois o Ceará, e depois o Rio Grande do Norte. Esses daí são as potências em números absolutos, né? E acaba culminando que os primeiros clubes desbravadores também dessa passagem ali dos anos 60 para 70, chegando no Recife. E aí o Recife, como a sede administrativa da igreja, acaba recebendo, no caso do União Nordeste, o primeiro clube. Ali tem uma disputa ali entre algumas igrejas do Recife, e para eu não ser injusto com elas, mas o primeiro clube acaba sendo ali no Recife, e do Recife você tem uma expansão. Quero te agradecer por essa aula de história. Foi de muito proveito, aquele que os desbravadores que prestaram atenção, fizeram as suas anotações, aprenderam muito. O grande intuito da série é a gente descobrir de onde a gente veio para tentar descobrir para onde a gente vai. Então, desbravador, o vídeo de hoje foi para você saber como que chegou aqui até o Nordeste, o Brasil, o Nordeste. E semana que vem a gente está de volta para contar como que chegou até o Ceará. Eduardo, meu muito obrigado. E Deus te abençoe no seu ministério. E estaremos aqui mais algumas vezes para poder gravar mais alguns vídeos. Com certeza. Quero dizer para vocês, Júnior, terceira região, contem conosco. As portas da educação adventista estão abertas para vocês. Desbravadores, eu já fui desbravador um dia, igual você está aí, eu também já fui desbravador. Me apaixonei pela história do Clube dos Desbravadores, pela história da igreja adventista, fiz disso ali o meu mundo, e hoje eu estou aqui. Quem sabe amanhã eu posso estar aí sentado assistindo um de vocês nas mais diversas áreas do conhecimento, dando um show de sabedoria e de conhecimento. Papai do céu lhe abençoe. Maranata. Valeu, galera, tamo junto. Lembre-se sempre, curta, comente, compartilha. E é isso aí. Leões andam com leões. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.